O empirismo é uma corrente filosófica que afirma que todo conhecimento válido sobre o mundo deriva, direta ou indiretamente, da experiência sensorial. Isso significa que os sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, são as únicas fontes confiáveis para a aquisição de conhecimento. No empirismo, a mente humana é frequentemente comparada a uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco que vai sendo preenchida ao longo da vida pelas percepções sensoriais e pela experiência. Essa ideia contrasta com o racionalismo, que defende a existência de ideias inatas e a primazia da razão na obtenção do conhecimento. Os fundamentos do empirismo remontam à antiguidade, com pensadores como Aristóteles, que sustentava que o conhecimento vem da observação e da experiência concreta. No entanto, foi na filosofia moderna, a partir do século XVII, que o empirismo se consolidou como um sistema filosófico coerente. Filósofos como John Locke, George Berkeley e David Hume foram fundamentais na formulação e desenvolvimento do empirismo, cada um contribuindo com perspectivas próprias sobre a origem e os limites do conhecimento humano. O empirismo também tem forte ligação com o desenvolvimento do método científico. A ênfase na observação e na experimentação empírica foi crucial para a formulação de um sistema de investigação baseado em hipóteses testáveis, registros de dados e reprodutibilidade dos experimentos. Dessa forma, o empirismo ajudou a moldar a revolução científica e continua a influenciar a forma como a ciência moderna opera. Em suma, o empirismo propõe que todo conhecimento verdadeiro deve ser fundamentado na experiência e nos sentidos, rejeitando a noção de que há ideias inatas ou conhecimento adquirido unicamente pela razão. Essa abordagem teve um impacto profundo na filosofia, na ciência e em várias outras áreas do pensamento humano. O empirismo e o racionalismo são duas correntes filosóficas que buscam explicar a origem e a natureza do conhecimento, mas seguem caminhos distintos e, em muitos momentos da história, entraram em conflito. O empirismo sustenta que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Segundo essa visão, a mente humana nasce como uma tábula rasa, ou seja, sem ideias inatas, e vai sendo moldada ao longo do tempo pelo contato com o mundo. O conhecimento, portanto, é construído a partir da observação, da experimentação e da interação com a realidade externa. Filósofos como John Locke, George Berkeley e David Hume foram alguns dos principais defensores dessa abordagem. Já o racionalismo, em contraste, argumenta que a razão é a principal fonte do conhecimento. Para os racionalistas, existem verdades que podem ser conhecidas independentemente da experiência sensorial, por meio da dedução lógica e do pensamento puro. Essa corrente defende a existência de ideias inatas, ou seja, conceitos que já estariam bem presentes na mente desde o nascimento. René Descartes, Baruch Spinoza e Wilhelm Leibniz são alguns dos filósofos mais influentes do racionalismo. O conflito entre essas duas correntes filosóficas ficou mais evidente nos séculos XVII e XVIII. Os racionalistas buscavam certezas absolutas e defendiam que a matemática e a lógica eram os melhores exemplos de conhecimento verdadeiro, pois suas verdades são universais e independem da experiência. Já os empiristas insistiam que nada poderia ser conhecido sem a mediação dos sentidos, e que até mesmo a matemática e a lógica precisavam, em última instância, ser aplicadas à realidade sensível para terem significado. Uma questão central na disputa entre empiristas e racionalistas foi a explicação sobre a existência de ideias universais. Os racionalistas defendiam que conceitos como o de Deus, de infinito e de substância eram inatos, enquanto os empiristas afirmavam que essas ideias surgiam da experiência e poderiam ser questionadas. David Hume, por exemplo, argumentou que a ideia de causalidade, a noção de que um evento sempre leva a outro, não pode ser conhecida com certeza absoluta, pois se baseia apenas na observação repetida de eventos no passado. Com o tempo, o conflito entre empirismo e racionalismo levou a novas sínteses filosóficas. Immanuel Kant, no final do século XVIII, tentou conciliar as duas tradições ao afirmar que o conhecimento resulta tanto da experiência quanto de estruturas inatas da mente, que organizam a percepção sensorial. Esse posicionamento abriu caminho para o desenvolvimento da epistemologia moderna, que reconhece a importância tanto da razão quanto da experiência no processo de conhecimento. Embora o empirismo e o racionalismo tenham se oposto historicamente,
Ambos tiveram um papel fundamental na construção do pensamento moderno e influenciaram diversas áreas, desde a ciência até a teoria do conhecimento. John Locke, George Berkeley e David Hume foram os principais expoentes do empirismo moderno, cada um contribuindo de maneira única para o desenvolvimento dessa corrente filosófica. Suas ideias moldaram a compreensão sobre a natureza do conhecimento, a relação entre mente e mundo e os limites da percepção humana. John Locke, S633 é frequentemente considerado o fundador do empirismo moderno. Em sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, 1689, ele rejeitou a noção racionalista de ideias inatas e argumentou que a mente humana nasce como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco que vai sendo preenchida ao longo da vida por meio da experiência sensorial. Segundo Locke, todo conhecimento deriva de duas fontes principais: as impressões sensoriais que obtemos do mundo externo e as operações da mente que combinam essas impressões. Ele também diferenciou entre ideias simples, que vêm diretamente dos sentidos, como cores, sons e cheiros, e ideias complexas, que são construídas pela mente a partir das simples, como um conceito abstrato de justiça. George Berkeley, 1665-1673, levou o empirismo a uma posição mais radical. Em suas obras Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humanos e Três Diálogos entre Ailas e Fílonos, 1703, ele argumentou que a matéria como algo independente da percepção não existe. Para Berkeley, ser é ser percebido. Ou seja, a realidade consiste apenas nas percepções que temos dela. Segundo ele, o que chamamos de mundo externo é apenas uma coleção de percepções sensoriais organizadas pela mente, e não algo que existe de maneira objetiva fora da experiência humana. Para justificar a continuidade do mundo, mesmo quando ninguém está percebendo algo, ele postulou que Deus é a mente suprema que garante a existência constante de todas as percepções. David Hume, 1711-1776, aprofundou ainda mais as consequências do empirismo, questionando a própria noção de causalidade e identidade pessoal. Em sua obra Tratado da Natureza Humana, 1740, ele argumentou que nossa crença na relação de causa e efeito não se baseia em uma necessidade lógica, mas apenas no hábito de vermos eventos se sucederem repetidamente. Por exemplo, vemos repetidamente uma bola de bilhar bater em outra e esta se mover, mas nunca percebemos diretamente a força que causa esse movimento, apenas inferimos que ela existe. Para Hume, isso significa que a causalidade é uma construção mental e não uma realidade objetiva. Além disso, ele negou a existência de uma identidade pessoal fixa, afirmando que o eu não é uma substância permanente, mas apenas um fluxo de percepções momentâneas em constante mudança. As contribuições desses três filósofos marcaram o auge do empirismo e levaram a um intenso debate filosófico. Suas ideias influenciaram não apenas a epistemologia, mas também a ciência, a psicologia e a filosofia da mente. A crítica de Hume à causalidade, por exemplo, teve um impacto significativo no pensamento de Immanuel Kant, que tentou responder ao ceticismo empirista propondo que a mente humana impõe certas categorias à experiência, permitindo assim a formação do conhecimento. O legado de Locke, Berkeley e Hume continua a ser estudado e debatido, demonstrando a força do empirismo como uma das principais correntes da filosofia moderna. O empirismo teve um impacto profundo na ciência moderna, especialmente ao influenciar o desenvolvimento do método científico. Ao enfatizar que todo conhecimento deve se basear na experiência sensorial e na observação sistemática, os empiristas ajudaram a estabelecer os princípios fundamentais da investigação científica. Antes do empirismo, muitas explicações sobre a natureza do mundo eram baseadas em princípios abstratos e na dedução lógica, sem a necessidade de confirmação experimental. O racionalismo cartesiano, por exemplo, defendia que a razão por si só poderia levar a verdades absolutas. Em contraste, o empirismo insistia que a experiência era essencial para validar qualquer conhecimento, o que incentivou o uso da experimentação e da coleta de dados para testar hipóteses. O método científico, conforme se desenvolveu entre os séculos XVII e XIX, reflete diretamente essa influência empirista. Francis Bacon, embora não fosse estritamente um empirista no sentido lockeano,
foi um dos primeiros a defender a indução empírica como a base do conhecimento científico. Ele argumentava que, em vez de partir de princípios gerais e aplicá-los à realidade, como faziam os racionalistas, os cientistas deveriam coletar observações e, a partir delas, formular generalizações testáveis. Essa abordagem se tornou um pilar da ciência experimental. John Locke reforçou essa visão ao afirmar que todo conhecimento vem da experiência, o que ajudou a consolidar a ideia de que a ciência deve ser baseada na observação e na experimentação. George Berkeley, ao enfatizar que a realidade só existe enquanto é percebida, levantou questões sobre a confiabilidade dos sentidos, o que, por sua vez, levou os cientistas a aprimorarem seus métodos de medição para garantir maior precisão. Já David Hume, ao questionar a causalidade, incentivou reflexões sobre como inferimos leis científicas a partir da experiência e sobre a necessidade de estabelecer correlações bem fundamentadas entre os fenômenos observados. Com o tempo, a influência do empirismo na ciência se fortaleceu, especialmente com a ascensão da Revolução Científica e do Iluminismo. O trabalho de cientistas como Isaac Newton exemplificou a aplicação do empirismo ao formular leis baseadas na observação e na experimentação, em vez de depender apenas da razão pura. No século XIX, essa abordagem foi essencial para avanços em diversas áreas, como a biologia evolucionista de Charles Darwin, que se baseou em extensas observações empíricas para desenvolver sua teoria da seleção natural. Mesmo nos dias de hoje, a ciência continua fundamentada no empirismo. Métodos estatísticos, testes de hipóteses e a exigência de replicação de experimentos são todos reflexos da ideia de que o conhecimento deve ser validado pela experiência e pela observação rigorosa. Apesar das críticas e das limitações apontadas ao longo dos séculos, o empirismo continua a ser um dos princípios centrais da investigação científica moderna. O empirismo trata a questão do conhecimento inato de maneira crítica e rejeita a ideia de que os seres humanos nascem com conceitos ou verdades pré-determinadas. Desde John Locke, os empiristas argumentam que a mente humana é como uma tábula rasa, uma folha em branco que é preenchida ao longo da vida através das experiências sensoriais. Isso contrasta com a visão racionalista, que defende a existência de ideias inatas, como as noções matemáticas ou morais, que, segundo filósofos como Descartes, já estariam presentes na mente desde o nascimento. Para os empiristas, todo o conhecimento provém da experiência e pode ser dividido em dois tipos principais: conhecimento adquirido diretamente pelos sentidos, como a visão e o tato, e conhecimento formado por meio da reflexão sobre essas percepções. Locke, por exemplo, argumentou que ideias complexas como justiça ou liberdade não são inatas, mas construídas a partir da combinação de experiências simples ao longo da vida. George Berkeley, por sua vez, levou essa ideia mais longe, afirmando que a própria realidade só existe enquanto é percebida. Para ele, todas as noções que temos sobre o mundo derivam da experiência sensorial, e não há um conhecimento inato sobre objetos ou conceitos independentes da percepção. David Hume aprofundou essa abordagem ao questionar a relação entre experiência e razão. Ele argumentou que a mente apenas organiza impressões sensoriais, mas que não há garantia absoluta de que as conexões que fazemos entre os eventos sejam verdadeiras. Por exemplo, nossa crença na causalidade, a ideia de que um evento leva necessariamente a outro, não é algo que conhecemos por meio da razão pura, mas sim um hábito mental construído com base na repetição de experiências. Isso significa que, para os empiristas, até mesmo os conceitos que parecem naturais para nós foram adquiridos por meio da experiência e não herdados de forma inata. Assim, o empirismo sustenta que a relação entre experiência e razão é assimétrica. A experiência tem primazia e fornece os dados brutos que a razão organiza, mas a razão por si só não pode gerar conhecimento sem base empírica. Essa visão teve um impacto significativo na ciência e na epistemologia, reforçando a necessidade da observação e da experimentação como fundamentos para qualquer conhecimento válido. O empirismo enfrenta diversas críticas, tanto de filósofos racionalistas quanto de outras correntes filosóficas que questionam seus pressupostos e suas limitações.
As principais objeções podem ser agrupadas em algumas categorias centrais. Uma das críticas mais recorrentes vem do racionalismo, que argumenta que o empirismo não pode explicar certos tipos de conhecimento, especialmente os conceitos matemáticos e lógicos. Segundo racionalistas como René Descartes e Gottfried Leibniz, verdades como 2 mais 2, 4 quá ou o todo é maior que a parte são conhecidas independentemente da experiência sensorial. Se todo conhecimento viesse dos sentidos, argumentam eles, essas verdades poderiam ser questionadas, mas sua universalidade e necessidade parecem indicar que são inatas ou acessíveis apenas pela razão. Outra crítica importante levantada por Immanuel Kant é a de que o empirismo não consegue explicar adequadamente a estrutura do conhecimento humano. Kant concordava que a experiência é essencial, mas argumentativamente impõe certas categorias inatas à experiência, como espaço, tempo e causalidade. Sem essas estruturas mentais pré-existentes, segundo ele, não poderíamos organizar ou interpretar nossas percepções. Essa posição, conhecida como idealismo dental, procurou unificar o empirismo e o racionalismo, reconhecendo a importância da experiência, mas negando que ela seja a única fonte do conhecimento. O ceticismo radical também é uma consequência problemática do empirismo, especialmente no pensamento de David Hume. Se todo conhecimento vem da experiência, como podemos garantir que nossas generalizações são realmente verdadeiras? Hume argumentou que nossa crença na causalidade, por exemplo, não tem uma base lógica sólida, mas apenas um fundamento psicológico baseado na repetição de eventos. Isso levou à chamada crise humeana, na qual o próprio princípio da indução, o processo de generalizar experiências passadas para prever o futuro, se torna questionável. Sem uma justificativa racional para a indução, o empirismo parece enfraquecido como uma teoria do conhecimento. Outra limitação do empirismo diz respeito à confiabilidade dos sentidos. Nossos sentidos podem enganar, como ocorre em ilusões ópticas, alucinações ou erros de percepção. Se toda nossa compreensão do mundo depende da experiência sensorial, como podemos distinguir entre percepções verdadeiras e falsas? Esse problema levou alguns empiristas, como George Berkeley, a um idealismo subjetivo, no qual a realidade é apenas um conjunto de percepções, o que, por sua vez, gerou novas críticas. Além do racionalismo e do idealismo, o empirismo também foi questionado por filósofos pragmatistas e fenomenologistas. O pragmatismo, de William James e John Dewey, criticou o empirismo clássico por não levar em conta o papel ativo da mente na interpretação dos dados sensoriais. Já a fenomenologia, de Edmund Husserl, argumentou que a experiência não é apenas um registro passivo de informações sensoriais, mas um fenômeno estruturado pela consciência. Apesar dessas críticas, o empirismo continua sendo uma das correntes mais influentes na filosofia, especialmente na epistemologia e na ciência. Muitas dessas objeções foram incorporadas e reformuladas dentro de novas abordagens, resultando em versões mais sofisticadas do empirismo, como o empirismo lógico do século XX, que buscou combinar a observação empírica com métodos racionais e formais de análise. O empirismo influenciou profundamente diversas áreas do conhecimento, especialmente a filosofia, a ciência, a psicologia e a educação. Seu impacto pode ser visto tanto no desenvolvimento do método científico, quanto na maneira como compreendemos a mente humana e a aquisição de conhecimento. Na filosofia, o empirismo ajudou a redefinir o estudo da epistemologia. Antes dele, o conhecimento era frequentemente tratado como algo derivado de princípios racionais universais ou de dogmas religiosos. Com pensadores como John Locke, George Berkeley e David Hume, a filosofia passou a enfatizar a experiência sensorial como a única fonte legítima de conhecimento. Isso levou ao desenvolvimento de um ceticismo mais rigoroso sobre conceitos abstratos e crenças não fundamentadas na experiência, preparando o terreno para o pensamento moderno e para correntes filosóficas posteriores, como o positivismo e o pragmatismo. Na ciência, o empirismo foi crucial para o estabelecimento do método científico. Francis Bacon já havia sugerido que o conhecimento deveria se basear na indução empírica, mas foi a influência de Locke e Hume que consolidou a ideia de que as leis científicas devem ser derivadas da observação e da experimentação, e não apenas da razão pura.
Essa visão foi fundamental para os avanços na física, na química e na biologia. Isaac Newton, por exemplo, usou um método essencialmente empirista ao formular suas leis do movimento e da gravitação universal, baseando-se na observação e na experimentação para validar suas teorias. Da mesma forma, Charles Darwin aplicou princípios empiristas ao desenvolver a teoria da evolução, coletando extensos dados sobre a variação das espécies antes de formular sua hipótese da seleção natural. Na psicologia, o empirismo influenciou a maneira como se entende a mente e a aprendizagem. O behaviorismo, uma das principais correntes psicológicas do século XX, foi fortemente influenciado pelo empirismo, argumentando que o comportamento humano deve ser estudado com base na observação dos estímulos e das respostas, sem recorrer a conceitos abstratos ou inatos da mente. Psicólogos como John Watson e B.F. Skinner adotaram essa abordagem para explicar o aprendizado humano, enfatizando a importância da experiência e do ambiente na formação da personalidade e do comportamento. Na educação, o empirismo levou a um enfoque mais experimental e baseado na experiência prática. Em vez de confiar exclusivamente na memorização de conteúdos teóricos, pedagogos influenciados pelo empirismo, como John Dewey, propuseram métodos educativos baseados na interação ativa dos alunos com o ambiente. Essa abordagem deu origem a métodos de ensino mais dinâmicos e experimentais, que incentivam a aprendizagem por meio da observação, da experimentação e da resolução de problemas. No direito e na política, o empirismo também teve impacto ao promover a ideia de que as instituições devem ser baseadas na experiência prática e na observação dos resultados, em vez de depender apenas de princípios teóricos abstratos. Essa perspectiva influenciou o pensamento político liberal, como o de John Locke, que argumentou que os direitos e as leis deveriam ser baseados em observações da natureza humana e da experiência histórica, e não apenas em princípios metafísicos ou religiosos. O impacto do empirismo, portanto, se estende muito além da filosofia, moldando diversas áreas do conhecimento e influenciando o modo como a sociedade moderna compreende e produz conhecimento. Seu legado pode ser visto no método científico, na pedagogia, na psicologia e até mesmo na formulação de políticas públicas baseadas em evidências.